Como todo mundo está sabendo, a CEMIG tem uma grande chance de sair da carteira de Minas Gerais e migrar para o governo federal. Ou seja, vai acontecer uma federalização dentro da empresa. E por conta disso, por conta dessa possibilidade do governo assumir a empresa, hoje nós vamos analisar como está a empresa, se vale a pena ainda investir nela, quais as projeções futuras, projeções atuais, preço teto e tudo mais, tá? Mas antes de a gente começar, já se inscreva no canal aqui embaixo, tá bom? É muito importante, hein, pessoal? Não se esqueçam. Pessoal, a situação é o seguinte: conforme eu relatei para vocês, hoje tem uma proposta de federalização de CEMIG para quitar uma dívida de Minas Gerais com a União. Ou seja, quitando essa dívida, Minas vai ficar com menos dívidas e a União ficará responsável por CEMIG. Essa é uma modificação que pode ser muito benéfica para o estado de Minas Gerais, porém, para a empresa, pode trazer alguns malefícios. E dentre eles, eu trouxe 4 que podem afetar a empresa. Primeira coisa é o orçamento limitado para a CEMIG, a limitação para investimentos, tá bom? Ou também a mudança de investimentos, de perfis de investimentos, tá bom? Em segundo ponto agora, pode acontecer uma politicização. O que isso quer dizer, pessoal? A empresa pode ter mudanças administrativas dentro do conselho que, de certa forma, vai ser parcial para governos, ou seja, podem entrar pessoas que não vão estar preparadas para assumir a gestão de CEMIG por simplesmente ter alguém lá dentro de confiança do próprio governo. Essa é uma possibilidade. Não estou dizendo que vai acontecer isso, ok? Outro ponto que pode afetar muito o CEMIG é por conta da ineficiência que pode vir a acontecer. Tivemos vários exemplos de empresas estatais que foram muito afetadas por conta do operacional. Exemplo disso é a Petrobras, ok? E outro ponto é a burocracia. Quando você vai fazer um investimento em grande escala, hoje basta seguir dentro do conselho e aprovar. Quando você tem em discussão um governo por trás, vai ser levado muitos pontos em consideração. Isso pode trazer uma demora maior em novos investimentos, tá? Então, esses são alguns dos pontos que podem afetar a CEMIG, ok? Mas dentre esses, pessoal, que eu tenho mais medo é da questão do operacional, ou seja, a ineficiência. Certo, mas agora compreendendo melhor o que CEMIG faz, pessoal, vamos trazer uma análise mais concreta do que a empresa trabalha, o que ela faz, como ela ganha dinheiro. Bom, CEMIG ela é distribuidora, transmissora e também geradora de energia. Ela é a maior distribuidora de energia elétrica do Brasil em extensão de rede, perfeito. E quanto à geração e transmissão, ela é a terceira entre as maiores geradoras do país, ok? Alguns destaques do terceiro trimestre de 2023 de CEMIG, pessoal. Primeiro ponto aqui é quanto à geração robusta de caixa, onde veio bem positivo. O EBITDA ajustado veio também em crescente, um lucro líquido também veio crescente, isso na questão de geração. Quanto à distribuição, podemos perceber que a performance veio mais positiva. Outro ponto é o EBITDA e também as perdas de energia, que vieram positivas. O efeito integral de revisão tarifário no trimestre veio também de forma positiva, tá? Fora também o crescimento de 1% na energia distribuída, em comparação ao trimestre do ano anterior. Quanto à comercialização de energia, teve também um crescimento de EBITDA, e quanto à empresa de gás de Minas Gerais, a Gasmig, também veio positiva o seu EBITDA. Outros pontos positivos também é quanto aos investimentos no terceiro trimestre, que veio de forma bem interessante comparado ao mesmo período do ano anterior, 46% a mais. A empresa teve sucesso na alienação de ativos, foi entregue juros sobre capital próprio,
em setembro, no caso, fora também alguns efeitos não recorrentes no terceiro trimestre do ano passado. Tá? Alguns pontos também positivos aqui. Então, foram vários pontos que vieram positivos no comparado ao trimestre do ano anterior. Esse é um ponto benéfico, pois demonstra que a empresa tem crescido. E até para confirmar isso, vejam as vendas de energia por segmento, para vocês terem uma noção da onde que a empresa mais tira um retorno financeiro dela. Não teve uma mudança tão significativa, tá? Mas vejam que o que mais traz retorno financeiro para a empresa é o setor industrial e o residencial, tá? Mas principalmente o setor industrial. Perfeitamente? Entrando agora sobre os investimentos e alavancagem da empresa, pessoal. Nesse ano de 2023, a empresa já totaliza 3 bilhões e 300 milhões aproximadamente, um valor muito considerado. Para a distribuição, já foram 2 bilhões e 300 milhões. Para a transmissão, 123 milhões e geração, 580 milhões. Para gás natural teve 207 milhões, geração distribuída 76 milhões. O planejamento para 2023, pessoal, é de cerca de 5,451 milhões. Como já estamos em dezembro, esse valor já deve ter sido concretizado. Perfeito? Vejam que a maior parte dos investimentos da empresa foi em distribuição. Em segunda colocação, ficou a geração. Vejam que teve um crescimento de 48%, conforme nós vimos lá no início, tá? Esse é um outro ponto muito relevante. Seguindo aqui, temos também agora a alavancagem. As dívidas da empresa estão todas, de certa forma, positivas, tá? Que são os ratings, tá? É basicamente o nível da qualidade da dívida. A empresa tem um cronograma de queda para os próximos anos, tá? Sem considerar o ano de 2024. A alavancagem da empresa, pessoal, segue caindo desde 2018. Esse é um ponto muito benéfico, tá? Isso quer dizer que a empresa está em um processo para cada vez mais pagar mais dividendos, tá? Esse é um ponto que precisamos nos atentar caso ocorra essa migração para o governo. O governo não gosta de pagar dividendos, tá? Já deixaram bem claro isso, principalmente para a Petrobras. E para finalizar essa parte de dívidas, vejam que o indexador principal segue sendo IPCA, porém existe uma parcela em dólar e uma parcela em CDI, ok? Comentando um pouquinho ainda sobre os investimentos, a prognose é que até 2027 sejam feitos 42 bilhões de reais gastos em investimentos, um valor bem considerável, tá? Desses valores, 18 bilhões é para distribuição, 3,5 bilhões é para transmissão, 2,3 bilhões é para gás natural, 13 bilhões é para geração, 1,4 bilhão em inovação e TI, softwares, né? E 3,2 bilhões para geração distribuída. Com relação aos projetos que estão em andamento e as futuras projeções, em andamento existe o desinvestimento em ativos com participação minoritária, otimizando assim os investimentos focados nas porcentagens maiores, uma transformação digital e também investimento em tecnologia, transformação tecnológica dentro da empresa, ponto positivo, investimento em geração de fontes renováveis, um crescimento na comercialização varejista de energia, tá? E também referente às dívidas de bonds, ok? Todos esses projetos estão em andamento já. E quanto aos projetos futuros, existe a ideia de um investimento em um GD flutuante e uma renovação de concessões de geração. Essa renovação, eu estava dando uma olhada, não trouxe para vocês, mas um resumo é que o encerramento das concessões estão para 2030 para frente, ok? E existem algumas que estão com prazos até 2050. Esse ponto nós precisamos acompanhar para ver quais serão as mudanças. Com a migração do governo, vários pontos vão ser alterados. Então, a empresa precisa nos atualizar, caso isso ocorra, quais serão as estratégias a serem seguidas. Tá? Esse é um ponto que acaba afetando o futuro da empresa, por isso que trouxe instabilidade para a ação. E para demonstrar todo esse investimento, todo esse alicerce que eu trouxe para vocês aqui da empresa,
após essa análise qualitativa, vamos analisar agora os pontos financeiros da empresa. Vamos iniciar pelo lucro líquido, onde nós podemos verificar que desde 2016 esse lucro vem crescendo de forma bem constante. Apesar de uma queda em 2009 até 2020, por conta da pandemia, a empresa não para de crescer. Esse é um ponto muito positivo de CEMIG, que vem atraindo demais os investidores. Um dos motivos foi a sua receita, que vem crescendo cada vez mais, principalmente no ano de 2021, 22 e 23. Uma receita bem considerável. Os investimentos foram bem feitos e eles estão colhendo agora. Trazendo agora para vocês os dividendos da empresa, pessoal. A empresa paga bons dividendos, tá? Vejam que a média dela é 12% ao ano. Reparem que desde 2016, período que a empresa teve uma melhora nos seus lucros e vem se estabilizando novamente, está numa média de 6%, 6,5%. Nesse ano, a empresa pagou 6%, tá? Tem até uma variação comparado a vários indicadores em sites diferentes, tá? Então pode ter uma variação aqui ou ali, mas essa é a média dos últimos anos. Em comparação, por exemplo, ao Décio Bazin e também ao Luiz Barsi, que são investidores que prezam os 6% em dividendos, CEMIG vem pagando bons dividendos. E um ponto positivo de CEMIG, que pode trazer mais dividendos no futuro, ou no caso, poderia, é que o payout da empresa é muito baixo, pessoal. E apesar desse payout baixo, a empresa paga bons dividendos. Pessoal, desde a crescente da Selic, muitas pessoas acabaram se baseando muito nela com relação a dividendos. E as pessoas acabam esquecendo na possibilidade de valorização das cotas quando você compra ela desvalorizada. E quando você compra desvalorizada, quando a ação cresce, seus dividendos se elevam, que é o que eu sempre falo em todos os assuntos, todos os temas do canal, que é referente ao yield on cost. E esse ponto que vocês precisam se atentar na hora de investir, e não fica comparando com o Selic. Esse é um ponto primordial que vai diferenciar você na hora de fazer uma carteira focada em dividendos. Então, no caso aqui, apesar desse dividend payout baixo, a empresa ela paga bons dividendos sim, e tem uma projeção de pagar mais. E esse é um ponto que vai afetar demais essa migração para o governo federal, para a União. Todo mundo já sabe, igual eu relatei para vocês no início, o governo não gosta de pagar dividendos, eles gostam de utilizar para investimentos. E é basicamente, acredito eu, que é isso que pode vir a acontecer. E esse foi um dos motivos dessa queda da empresa, ok? Certo, mas agora analisando outros pontos, quanto ao ROI da empresa, vejam que desde o período que o lucro líquido se estabilizou em crescentes estáveis, a empresa vem se estabilizando no seu ROI, ponto bem positivo, hoje está no mesmo patamar da média dos últimos anos. Quanto ao PVP da empresa, nesse ano teve uma queda nesse indicador, ok? 2023 está abaixo de 1, quase 1, tá? Quanto ao VPA da empresa, está trabalhando abaixo da média, porém, comparado aos últimos anos, está na média sua tranquilamente. PL da empresa, a empresa está abaixo da média do seu PL, ok, pessoal? Um ponto relevante para nos atentarmos. Esses indicadores, alguns indicam estabilidade, outros crescentes, em alguns casos até demonstrando que a empresa está descontada por conta dessa queda. E até para confirmar esse desconto, pessoal, se eu trouxer o valor intrínseco da empresa, se baseando pela fórmula do Graham, e se baseando pelo preço base de 10,84 no fechamento do dia anterior, o valor intrínseco hoje, pessoal, é 24,48. E agora, se baseando pelo preço teto, o valor segue em 18,89, tá? Se baseando pelos dividendos pagos nos últimos 3 anos. E até para confirmar isso para vocês, eu trouxe aqui algumas projeções no gráfico de CEMIG. Esse é o gráfico mensal, tá? Então, no caso aqui, trouxe algumas projeções para a empresa, para a CEMIG 4. Primeiramente, analisem a tendência da empresa, galera. Reparem que desde 2016, ano que a empresa melhorou os seus lucros, ela vem crescendo, tá?
desconsiderando o ano de pandemia. Desde então, ela vem se expandindo, vem crescendo, com altas e baixas, que é natural no mercado. Nesses últimos 2 meses, foi basicamente a notícia que acabou derrubando a empresa, tá? Vejam que ela está numa zona próxima a uma mudança de tendência, tá? E eu trouxe algumas projeções para uma possibilidade, uma oportunidade de comprar com preços abaixo do que ela já está. Seria na projeção de R$ 9,82, R$ 9,00, R$ 8,64 e R$ 7,46, tá? Fechando o mês nessa situação em uma queda maior, podemos projetar sim essas possibilidades de preços, tá bom? Não estou dizendo que vai chegar, até porque é uma probabilidade, tá? Mas ultrapassando essas margens, existe sim uma probabilidade de chegar nesse patamar, tá bom? Tem muitos pontos para ser levado em consideração, tá? Mas até o momento precisamos aguardar qual vai ser o sinal para a CEMIG 4. E se analisarmos até o gráfico anual da empresa, pessoal, vejam que ela trabalha em uma tendência muito altista. Foram todos os anos trabalhando de forma positiva. Nesse ano, apesar dessa notícia, ela vai acabar trabalhando de forma positiva também, tá? Basicamente, pessoal, a empresa lucrou, vem lucrando cada vez mais, ela vem trabalhando em crescente. Precisamos acompanhar para ver quais serão as projeções, se vai ter mudanças de investimentos, de metas, como serão levados esses pontos, se vai reduzir dividendos. Precisamos acompanhar. Existem pontos positivos em estatais, como o Banco do Brasil, que vem trabalhando de forma bem constante, de forma positiva também. Por outro lado, existe Petrobras. Então precisamos aguardar e verificar quais serão os pontos positivos e negativos para essa empresa, tá bom? Bom, para finalizar ainda, trouxe uma comparação de CEMIG com os outros índices, Ibovespa e CDI. A empresa trabalhou de forma positiva comparado aos últimos 5 anos, tá? Acima das outras duas e de forma bem relevante, tá bom? E agora, para quem quer viver de dividendos, trouxe aqui uma meta anual para a CEMIG, para quem quer ganhar R$ 500 por ano em CEMIG, para você conquistar isso se baseando no ano de 2023 com seus dividendos, a quantidade de ações necessárias seriam 725. Para quem quer ganhar R$ 1.000 por ano, 1.450. Para quem quer ganhar 2.000, 2.899 ações. 3.000 seriam necessárias 4.348 ações. 4.000 seriam necessárias 5.798 ações. 5.000 seriam necessárias 7.247 ações. E R$ 10.000 por ano, pessoal. Você precisaria ter 14.493 ações. Perfeito, pessoal. Bom, mas me contem aqui. Vale a pena investir em CEMIG? O que vocês acham? Na minha opinião, essa queda que vem tendo nos últimos dias, nos últimos meses, é por conta de notícia, tá? Foi só uma volatilidade de mercado. A empresa até o momento não trouxe nenhum ponto que afetou o preço da empresa. Porém, caso o governo da União realmente assuma a CEMIG, vai ficar uma questão de o que vai acontecer dentro da empresa. E essa indecisão traz desconforto para os investidores, e esse desconforto leva volatilidade para a empresa. Então, por isso que teve essa queda. Até o momento, não vejo o porquê em desinvestir em CEMIG, tá? Com o passar do tempo, após verificarmos quais serão as projeções do governo federal para a CEMIG, aí sim podemos tomar uma decisão mais concreta, tá bom? Um ponto relevante que fica aqui, caso você já tenha outras estatais, ter mais uma na carteira pode afetar demais a sua carteira de investimentos, tá? Então esse é um ponto a ser levado em consideração. E acredito eu que foi um dos motivos da empresa ter caído tanto. Muita gente preferiu sair para não se expor a estatais. Ok? Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra ou também recomendação de venda, tá? É apenas a minha opinião. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E fui, pessoal.